Jorge, pode colocar agora os créditos, né? Isso. Então, hoje nós vamos usar Kardec Alain, o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilhom Ribeiro, da terceira edição francesa, revista, corrigida e modificada pelo autor em 1866, 120ª edição, Rio de Janeiro, FEB, outubro de 2002. Xavier Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2006. São os livros que vão ser usados. Nós vamos começar a trabalhar o item 10, viu, Jorge? Você quase que tinha acertado. Aí. Se puder, isso. Tá meio... Isso. Se puder aumentar mais... Tá bom, né? Esse capítulo é o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós analisamos o item 1, item 2, até aqui, que tratou da questão das colocações de Jesus a respeito da reencarnação, as ideias que Jesus trouxe de reencarnação e que ele não se aprofundou porque não era o momento dele aprofundar, isso deixou para mais tarde, para o Espiritismo tratar. Trabalhamos a questão de ressurreição e reencarnação até o item 9. E vamos dar continuidade nesse tema no item 10 em diante, tá bom? Então vamos lá. Ora, desde o tempo de João Batista, é Jesus falando, né? Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Se o Mauro puder fechar o microfone, seria bom, hein? Estou tentando, juro por Deus. Você está igual a mim. Aí, às vezes, quando eu tento, eu não consigo também. Eu vou desconectar. É a melhor maneira. Já está bom. Bom, não sei. Já fechei por ele. Ele entrou? Vou esperar ele voltar, né? Não, ele está aí, está na sala. Eu fechei o áudio dele. Tá bom. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouçam aquele que tiver ouvidos de ouvir. Em Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. Bom, é muito interessante esse versículo, porque ele diz claramente que João Batista é o Elias, né? Mas vamos ver o comentário de Kardec, que é muito bom e esclarece bem essa questão ali do reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Kardec faz uma
uma interpretação muito boa. Vamos lá. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, é aquele material que a gente leu quando Jesus é visitado pelo Nicodemos, e vem aquela questão de que o espírito tem que renascer da água e do espírito, né? E o Nicodemos pergunta como era isso possível, se o homem já velho podia entrar de novo na barriga da mãe para poder renascer. Aí tem aquelas explicações. Então, Kardec está dizendo que aquilo ali ele dá a ideia da reencarnação. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, as pessoas dando interpretação que a água seria o batismo, né? Aquelas ideias todas que o pessoal passou a utilizar, algumas religiões, o mesmo já não acontece com esta passagem de São Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. É uma coisa muito clara, né? Muito direta. Quer dizer, João Batista era o Elias reencarnado. Não há aí figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras? Uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento. Jesus as explica, dizendo: se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos fiéis, dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus. Ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Fica bem clara a colocação. Espera aí, por que se levantou, meu jovem? Aí, tá bom aí, tá bom aí. Então, vejamos bem. Ele está comentando aquele trecho que está no item 10, que diz: ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois que desde... Meu Deus, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Então não dava para entender isso. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir, o João. Ouçam ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Mateus. Então, o comentário de Kardec aqui é colocado de uma forma muito clara. Ele diz que o princípio da reencarnação, nesse trecho, nesse versículo que Mateus anotou, fica muito claro, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma interpretação mística, que ele estava dizendo que João era o Elias, para entender até o que ele disse antes, que era aquela questão desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Então ele explica isso daí, de que forma? O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Então ele não estava se referindo até
desde o tempo de João Batista, porque João Batista estava vivo ainda. Quando ele fala desde o tempo de João Batista, ele está se referindo a João Batista quando ele estava encarnado com o nome de Elias. Então, aí dá para entender. E ele diz, se quiserdes compreender o que digo, ele é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. E essa colocação aqui, que sem essa explicação que o Kardec faz, a gente não consegue entender essa expressão aqui. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. E o Kardec interpreta aqui, outra alusão à violência da lei mosaica. Quer dizer, a lei de Moisés previa o combate às populações que estavam na Terra Prometida, inclusive a morte deles, para que eles pudessem alcançar a Terra Prometida. Ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a Terra Prometida, paraíso dos hebreus. Ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Então, Jesus mostra aí uma mudança de entendimento. Ele traz para a humanidade uma mudança de entendimento a respeito do reino dos céus. Quer dizer, na lei mosaica, o que estava sendo prometido para os judeus que saíam do processo de escravidão no Egito? Era uma terra deles, prometida para eles. Então, a gente observa e a diretriz era o combate aos infiéis, para que eles pudessem se estabelecer naquela terra, mesmo que custasse o sofrimento alheio, né? É interessante, quando a gente lê o Velho Testamento, tem umas coisas muito bárbaras, né? Tem uma colocação que eles invadem lá uma região, os judeus, e com a ordem de destruir tudo. Quer dizer, Deus, supostamente, né, disse para eles destruírem tudo. Então, eles vão, destroem tudo lá, mas aí eles veem os animais, umas vacas, uns bois, um gado assim, de boa aparência, eles trazem alguns daquele gado, uma parte daquele gado. Quando eles chegam, como eles não obedeceram a ordem que foi dada, a ordem foi mandar matar tanto os animais quanto aqueles que desobedeceram a ordem. Então, era um negócio muito na base da violência, né? Quando Jesus chega, ele vem para estabelecer não para revogar a lei, não revoga a lei divina, ele revoga as leis humanas e coloca a visão das leis divinas para a conquista do reino dos céus. Então, conquistar o reino dos céus era chegar na Terra Prometida. Com Jesus, a ideia do reino de Deus é conquistada através da caridade e da brandura, né? Muito diferente, é uma mudança muito grande na compreensão da relação da criatura com Deus. A gente lembra aqui do livro Paulo Estevão, quando Paulo se encontra com o seu mestre, né? Lá no deserto, né? Esqueci o nome dele. Gamaliel. Gamaliel tinha lido o Evangelho, né, segundo Mateus, que tinha recebido de Pedro, na visita que ele fez à Casa do Caminho, e quando ele leu, ele se tornou cristão e foi para o deserto para refletir sobre aquilo. Então, ele conversando na época, Saulo de Tarso, ele diz que ele entendia que a terra prometida para ele era o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho descortinava uma visão muito mais profunda do que
daquilo que a pessoa, para alcançar a felicidade, que é o reino dos céus, né? A visão muda completamente. Vamos ver lá embaixo. Pode subir agora. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Então, isso que nós entendemos quando Jesus veio à Terra para conviver com os homens e trazer essa visão superior a respeito da vida, a respeito de Deus, a respeito da própria criatura, a humanidade não estava madura para receber os ensinos dele. Mas já havia um grupo, embora pequeno, que tinha condições de absorver essas ideias. Eram aqueles que tinham ouvidos de ouvir, ou seja, estavam amadurecidos para isso. Os demais não estavam. E é esse grupo pequeno que vai crescendo e vai divulgando não só pela palavra, eles vão divulgando pela vivência deles dos valores que o Cristo trazia, do perdão, do amor ao próximo, da ajuda ao semelhante, da fé em Deus, do reconhecer que Deus é justo e sábio, né? Por aí vai. Vamos ver o item 12? Sobe mais, pode subir. Olhe mais. É só ficar o 12 aí. Aqueles do vosso povo, isso ele extrai essa parte aí de Isaías, o profeta Isaías, muito famoso, muito importante, né? Que fez previsões a respeito da vinda do Cristo. Aqueles do vosso povo, olha o que está escrito, aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Vamos ver a interpretação de Allan Kardec. É também muito explícita esta passagem de Isaías. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Quer dizer, o camarada morreu, vai viver de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito, ainda vivem e não viverão de novo. Então vamos ver como é que ficaria. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, ainda vivem. Então ele não está dizendo, não está se referindo à vida após a morte. Ele está dizendo que eles viverão de novo. Eles morrem fisicamente, continuam vivendo e viverão de novo, no sentido de voltar à vida física. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se ele quer dizer que a pessoa morreu e que vai viver de novo, dá a ideia, vai viver de novo na vida espiritual, dá a ideia de que ele morre e tem uma interrupção, porque ele não diz continuam vivendo, vai viver de novo. Se fosse na vida espiritual, haveria um hiato aí, uma distância entre o período em que ele morre e o período em que ele vai viver de novo no mundo espiritual. Então não é isso que ele está dizendo. Seria um contrassenso isso. No sentido de regeneração moral,
seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Então, se está se referindo a uma regeneração moral do espírito que morreu, aí todos eles reviveriam, já que eles tinham a ideia de que haveria penas, as pessoas que têm ideia das penas eternas, né? Vamos seguir adiante. Aí tem uma outra colocação. Mas quando o homem há morrido uma vez, isso é outra tradução de Job, né? Mas quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo, separado de seu espírito, foi consumido, o que é feito dele? Olha só que está bem claro aqui o que ele está falando, né? Quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Job, capítulo 14, versículos 10 a 14. Tradução de Saci. Quando o homem morre, essa é uma outra tradução do mesmo Job. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate até que venha alguma mutação? Essa é uma tradução de protestante de Osterwald. Outro ponto. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Também o mesmo Job, a versão da igreja grega. Então a gente observa aí 3 versões que tratam do mesmo assunto. E é muito interessante, né? As colocações das 3 aí. Vamos ver a análise de Kardec aqui. Vamos lá. Nessas 3 versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Job haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele, de certo, não conhecia. É muito anterior à ideia de batismo, tanto do João Batista quanto de outro batismo qualquer, que ele, de certo, não conhecia. Aí vem a citação. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? Olha só, o questionamento mostra que este assunto era de conhecimento. Aí está fazendo uma indagação, mas a ideia percorria aí. A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. Lógico. Se a pessoa morre e pode voltar a viver no corpo físico, ela morre outra vez, vai para o mundo espiritual, pode reviver outra vez no corpo físico, e assim sucessivamente. Então, essa ideia confirma a ideia da reencarnação. E ele coloca, a versão da igreja grega ainda é mais explícita, se é que isso é possível. Olha o que diz lá a tradução da igreja grega. Acabando os dias da minha existência terrena, bem claro,
esperarei, porquanto a ela voltarei. Ou voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio de minha casa, mas a ela tornarei. Então, essa versão da igreja grega é muito clara, as outras também, mas essa, então, é muito mais clara, porque ele fala, acabando os dias da minha existência terrena, quer dizer, estou vivendo aqui no corpo físico, né? Acabando a vida, quer dizer, morri. Esperarei, ou seja, fica um período nesse mundo espiritual, porquanto a ela voltarei. Então, ele coloca que desencarna, fica um período que vai variar aí, segundo o Espiritismo, e depois volta. Então, não existe nenhuma possibilidade de uma interpretação diferente dessa daí. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação. Então, Job, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida. A pessoa está passando pelas atribulações da vida, pelas provas, pelas expiações, sofrendo, aflito, né? Espero que se dê a minha mutação, ou seja, aguardo a minha desencarnação, né? Job, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação, isto é, resigna-se. Na versão grega, esperarei para aplicar-se, preferentemente, a uma nova existência. Esperarei, parece aplicar-se preferentemente a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porquanto a ela voltarei. Então, Job, como que se coloca após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Então, veja só, no Velho Testamento, isso aí é tudo noção do Velho Testamento, nós temos confirmações da reencarnação, desde que a pessoa não faça umas interpretações muito estranhas para retirar esse conceito daí, né? E Jesus, por sua vez, confirma também. Então, a ideia de reencarnação é uma ideia muito antiga, né? Naturalmente, as pessoas não tinham uma ideia correta, perfeita, mais precisa do que era a reencarnação. As pessoas confundiam, às vezes, a reencarnação com a metempsicose, que era a ideia da pessoa morrer e reencarnar num animal, ou um animal reencarnar numa pessoa. Então, a doutrina espírita, ela vem trazer esses esclarecimentos importantes para a compreensão da reencarnação. Quer dizer, a corrente que falam da reencarnação, mas às vezes estabelecem colocações que não batem com a realidade que os espíritos informam. Dizem, por exemplo, que a pessoa vai ter só, não sei, várias reencarnações, 10 encarnações, vamos dizer, reencarnações. Não existe essa limitação. Ou a ideia de que desencarna e reencarna imediatamente. Isso até pode ser, mas dentro do período de gestação não pode ser, tem que cumprir aquele período de gestação. Não posso hoje desencarnar e amanhã reencarnar, no dia seguinte reencarnar, ou seja, nascer o bebê chorando, amanhã. Não é possível isso, porque o bebê, quando está sendo formado, o feto, né, a ligação é quando se dá a fecundação do espermatozoide com o óvulo da mulher. Então, é preciso que haja um tempo que passa necessário a que o corpinho se forme para que a pessoa venha à vida. Pode reencarnar imediatamente, entendendo
que a pessoa pode mergulhar em seguida num corpo em gestação, começando ali na fecundação do óvulo. Tá? Então, a doutrina espírita ela traz esclarecimentos muito importantes sobre a reencarnação, porque quem nos informa isso, de acordo com a visão do Kardec, que ele coloca que são os ensinos trazidos pelos espíritos superiores, através de vários médiuns. Então, essa visão não é uma visão unilateral de um único espírito, mas de muitos espíritos. E isso vem sendo confirmado. Vamos seguir, então. Então, o item 16. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. Então, Kardec afirma aqui, com muita clareza, que essa ideia da reencarnação é uma ideia muito importante. Se nós analisarmos essa questão sob outro aspecto, vamos ver o seguinte: nós acreditamos em Deus. Todas as religiões acreditam em Deus, né? Cada uma com um nome, mas não importa, tem um Criador. Então a pessoa imagina, quer dizer, existem umas incoerências nesse pensamento. Por exemplo, a pessoa diz, algumas religiões dizem que o espírito é criado no momento em que é criado o corpo. Se o espírito é criado no momento que é criado o corpo, como nós podemos entender eles avisarem que o Cristo iria nascer? Se o espírito é criado no momento em que o corpo é criado, Jesus teria sido criado no momento em que o corpo é criado. No entanto, eles informavam que quem ia nascer era o Cristo, ou seja, aquele espírito de grande elevação. Se Jesus foi criado no momento da criação do seu corpo, o que ocorre? Ele é bom, ele é poderoso, ele é inteligente, ele conhece todo o Velho Testamento na conversa com os fariseus, sem ter estudado aquilo. Ele seria um privilegiado. Então a gente observa que Deus não seria justo, porque Deus é que faz a pessoa boa e faz a pessoa ruim. Não bate isso com a justiça de Deus, não confere. Quando a gente fala que há reencarnação, a gente pressupõe que o espírito existe antes de ser criado o corpo. Ele renasce naquele corpo. E aí faz sentido nós termos a diferença em termos morais, em termos intelectuais, em termos artísticos, do que for, de umas pessoas em relação às outras. Nós não somos iguais. Alguns têm mais facilidade, por exemplo, na parte artística do que outros. E isso não é passado geneticamente. Outros têm uma facilidade maior, uma inteligência mais aguçada do que outros. Outros têm outras qualidades. Então, cada um tem
há uma variedade imensa entre as criaturas. Isso demonstra que, antes de nós nascermos nesta vida, nós tivemos muitas experiências em que acumulamos, desenvolvemos qualidades, desenvolvemos a inteligência, desenvolvemos sensibilidade, às vezes mais uns do que os outros. Então, a ideia de reencarnação, ela é muito bem-vinda. Mas tem uma outra coisa também. Nós estávamos pensando, eu me lembro, quando eu era criança, por exemplo, com a ideia de penas eternas. A pessoa que não cumpre as leis de Deus, que faz barbaridades, ela é levada pela ideia que se dá em algumas religiões para um inferno eterno. Aí eu me lembro, isso é uma coisa absurda, mas para nós termos a ideia do absurdo desse pensamento, eu estava me lembrando, até na nossa reunião de planejamento, quando eu era criança, era menino, eu fui com meu pai a uma quitanda, que era uma portinha pequena, a quitanda, o pessoal novo não sabe o que é isso, né? Mas aquela portinha pequena que vendia frutas, legumes, umas verduras, umas coisinhas assim bem simples, bem pobrezinhas, né? Eu entrei com meu pai lá, que ele foi fazer compra, né? E eu fui, olhei uma banana assim, o dono da quitanda estava distraído, eu fui, peguei a banana, tirei a banana e guardei. E saí com meu pai. Eu estava tão certo que eu estava fazendo uma coisa certa, entre aspas, que quando eu saí, eu escondi a banana na mão esquerda. Meu pai olhou para mim e falou: você está andando esquisito? O que você tem nessa mão aí? Aí eu mostrei, né? Morrendo de vergonha, mostrei. Eu falei: você pegou essa banana lá na quitanda? Peguei, meu pai. Vamos voltar lá, você vai devolver e vai pedir desculpa. Eu fui, cheguei lá, devolvi de cabeça baixa, pedi desculpa, morrendo de vergonha. E o quitandeiro falou assim: bobagem, deixa isso com ele, isso aqui não tem problema, não. Meu pai: não, negativo. Ele vai devolver porque ele não pode fazer isso, ele vai aprender a não fazer isso. Você vê que até hoje eu lembro disso. E aí imagina se meu pai chegasse para mim: olha, você vai ficar de castigo até 20 anos. Quando você tiver 20 anos de idade, você sai do castigo. A gente acha um absurdo, né? Peguei uma banana, ia ficar mais de 15 anos, 15 anos não, mais de 10 anos de castigo porque roubei uma banana. É um absurdo. Agora, imagina uma pessoa que faz uma coisa bárbara numa vida e Deus vai condenar a pessoa à eternidade, eternamente no inferno. É um absurdo. Mas também não pode deixar a pessoa ir para um chamado céu se ela não mereceu fazer aquilo. E aí, como é que faz? Como é que faz a pessoa que agiu mal não ir, não pagar pelo seu erro? E simplesmente pagar, simplesmente sofrer pelo que fez, que não tem recuperação. E como fazer para essa... É possível a pessoa... não, Deus perdoa. Aí não faz sentido ele desfrutar de um céu, de um paraíso, do que for, sem merecer aquilo. Então é uma coisa assim que a gente não consegue conciliar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, com a sua justiça.
condenar a pessoa eternamente para um inferno, vamos dizer assim, nós poderíamos até achar que foi justo, embora, se não há misericórdia na justiça, não há justiça. Perdoar e ela desfrutar de um céu sem merecer, a gente pode até achar que é misericordioso, mas não é justo. Mas quando a gente vê a ideia de reencarnação, a gente observa que a pessoa errou, vai pagar pelos seus erros, mas não como um castigo, não com a ideia de fazer sofrer. Lógico que a pessoa vai sofrer. É inerente à prática do mal a pessoa ter um sofrimento. Mas a misericórdia de Deus faz o quê? Dá à pessoa uma nova chance, sempre tem uma nova chance, para que ela repare o erro. Então, o perdão de Deus é a oportunidade que dá ao espírito que fez o mal reparar o mal que fez. E quanto mais a pessoa age mal, mais encarnações serão necessárias para que ele repare todos os males que fez. Então, isso é justo e é misericordioso. A mensagem inicial nos fala ali das promessas. Você prometer uma felicidade sem esforço é um engano, é um logro. Agora, Jesus promete para a pessoa a felicidade sem esforço? Não. Por quê? Porque ele conhece Deus, ele conhece as leis de Deus. Ele sabe que a pessoa que faz o mal vai ter que responder pelo mal que fez e vai ter que reparar o mal que fez. Então, como ele sabia que a maioria tinha dificuldade, a maioria da humanidade é devedora. Então, ele prepara as pessoas, olha, se você está sofrendo, né? Vem a mim que eu alivio você. Por que alivia? Alivia porque quando a gente faz o mal, a gente não leva em consideração as consequências. Mas quando vêm as consequências, isso dói na nossa vida. É ruim, é desagradável. Aí o que a pessoa faz? A pessoa às vezes se revolta, se rebela, fica contra Deus, fica contra as pessoas, tenta colocar a responsabilidade dos seus sofrimentos nos outros. Então Jesus diz, não, vem a mim que eu já alivio. O alívio de Jesus é retirar essa agressividade, essa revolta, essa não aceitação do processo de tratamento e de cura que ele está recebendo e a oportunidade de reparar os seus erros. De outro lado, nós podemos considerar o seguinte: tá certo, Deus nos criou para quê? Para a vida eterna. Nós vamos viver eternamente a partir do momento em que nós fomos criados por Deus. Mas se é só uma existência, qual é o sentido de uma existência perante a eternidade toda? É irrelevante uma existência. Uma encarnação, uma vida física, vamos supor que dure 130 anos essa vida física. Não faz sentido nenhum. Porque é uma vida em que você vai aprender tudo? Não, não vai. Em que você vai desenvolver todas as qualidades espirituais, morais? Não vai. Ah, mas aí desenvolve depois que morre no mundo espiritual. Se vai desenvolver lá, para que ficar 130 anos num corpo físico? Não faz sentido, não tem lógica. Então, a ideia de reencarnação é uma ideia que tem uma abrangência e uma lógica perfeita e que se comprova com os fatos que nós conhecemos de lembranças de vidas passadas, que os pesquisadores fazem. Eu me lembro, eu assisti uma palestra
de um parapsicólogo indiano que vivia nos Estados Unidos. E ele veio ao Rio fazer as palestras dele, né? E quando chegou aqui no auditório do Globo, eu fui lá, estava lotado. Quando ele entrou no auditório do Globo, ele falou assim: poxa, esse pessoal todo está interessado nisso? Ele perguntando, falando em inglês lá. Eu pensei que não vinha ninguém, porque um religioso disse para ele que ele ia perder tempo aqui no Brasil, porque ninguém ia se interessar por essa questão de reencarnação. Um religioso que se dizia parapsicólogo. Ele ficou admirado. Então, ele tinha mais de 1.500 casos confirmados de reencarnação nas pesquisas dele. E ele não era espírita. Nem era de nenhuma religião lá da Índia. E ele falou assim, olha, o meu objeto de pesquisa, meu interesse é unicamente se a reencarnação é um fato ou não. Não tenho nenhuma questão de ordem filosófica, religiosa, não quero saber. Eu só quero saber se a ideia de reencarnação é um fato. Eu tenho mais de 1.500 casos registrados, pesquisados, confirmados de reencarnação, experiências no mundo inteiro. Eu sei que as pessoas perguntavam, né? Tinha muito espírita lá dentro, se ele via alguma ligação entre a reencarnação, qual o sentido da reencarnação para ele? O que ele via? Eu não quero saber. Eu também sou formado em filosofia, mas não uso isso. Eu não quero saber das consequências. Mas qual a consequência da reencarnação? O pessoal insistiu. Falou assim, a única coisa que eu vejo na reencarnação, a única ligação que eu observo é com o progresso. Exatamente o que os espíritos dizem a Kardec no Livro dos Espíritos. A reencarnação é uma necessidade do progresso para o espírito. Então, vejamos só, essas ideias, hoje, elas estão corriqueiras, né? São ideias que as pessoas falam de reencarnação na televisão, na rua, à torta direita, a ideia de reencarnação aparece. Lógico que a gente não espera que as pessoas analisem a reencarnação, as questões, as suas consequências nas suas escolhas pessoais. As pessoas não fazem isso. De um modo geral, as pessoas creem na reencarnação, mas é preciso, e isso até os espíritas precisam, refletir sobre as consequências disso e as repercussões da ideia de aceitação da reencarnação nas escolhas que fazem durante a vida, para que percebam que é preciso viver de uma forma coerente com essas ideias. E hoje, a ideia de reencarnação é ampliada, conhecida. Vamos ver aqui o item 17. Né? Então, Kardec já previne aí que muita gente vai aceitar, porque é uma verdade, né? E o Espiritismo não é o dono da reencarnação. O Espiritismo, ele revela a reencarnação não em primeira mão, mas com certeza com as observações bem mais claras, bem mais esmiuçadas para o nosso entendimento. A essa autoridade, do ponto de vista religioso, se adita do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas,
a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Tá certo? Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho, razão por que hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Então, Kardec aqui aborda de uma visão mais ampla. Quer dizer, sem a ideia de reencarnação, nós não sabemos de onde nós estamos vindo, nem para onde vamos, e nem por que estamos aqui na Terra. Então, isso gera, a falta dessa visão, gera uma visão materialista da vida na Terra. E na visão materialista, as pessoas vivem porque, como o pessoal diz, a gente só vive uma vez, vamos aproveitar a vida. Aproveitar é uma palavra que não representa realmente aproveitar. Aproveitar é sentir o prazer que a vida pode dar para a gente nessa existência, porque ela vai acabar, acabou tudo. É bem verdade que existem pessoas que creem em Deus, que têm visão de que são espíritos que vão sobreviver, mas que vivem como se não existisse Deus, como se não fossem espíritos imortais, por falta de reflexão sobre a vida. Tem uma crença assim vaga em Deus, na vida, na sua condição de espírito, mas não querem nem saber, não gosto de pensar nisso. Quero aproveitar a vida. E esse aproveitar, muitas vezes, é o destruir a oportunidade que a existência lhe oferece. Então, a gente observa que quando nós estivermos sofrendo, né, passando por uma decepção, quando a vida diz um não para a gente entender que muitas vezes isso pode ser devido à nossa própria incúria nesta existência, mas existem outras que certamente não têm ligação, não têm raiz na nossa escolha atual. É algo que vem de lá de trás, de outras vidas, e que surge para nós desafiando, fazendo-nos pensar o porquê daquele sofrimento, daquela dificuldade. Então, isso é importante. Eu me lembro de uma senhora que nós visitamos lá em Três Rios. Era uma senhora que ela casou e logo em seguida ao casamento ela teve uma doença que ela ficou paralisada na cama e ela não se mexia, estava ali. Uma senhora que era um doce, né? Um doce. E ela, tempos depois, ela veio a desencarnar. Eu me recordo do Divaldo dando uma informação que uma vez ele estava assim e chegou um espírito luminoso, com uma roupagem espanhola, com aquele chale espanhol, que aquilo faiscava de brilho, um brilho muito grande, um
espírito iluminado. O Divaldo não reconheceu aquele espírito. Aí ela falou: Divaldo, você não se lembra de mim? Porque o Divaldo a visitava também. Aí o Divaldo, lembro. Não, não lembro. Aí ela se identificou: sou a dona fulana, vivia naquela cama, deitadinha, não mexia a cabeça, um negócio impressionante. Já chegou num estado tal que se ela mexesse, quebrava os ossos, né? Bom, ela disse que aquela existência dela, de sofrimento, tinha como causa uma experiência dela na Espanha, na época em que a Inquisição espanhola perseguia muita gente. E ela entregou à Inquisição pessoas que que não tinham nada para pagar, mas que ela criou a situação. E essas pessoas foram torturadas naquelas rodas em que elas morriam quebrando os ossos, né? Aquele sofrimento terrível. Então, aquela existência que ela passou, aparentemente uma existência inútil, estava relacionada àquela experiência em que ela foi responsável pelo sofrimento dos outros. Ora, parece uma vida inútil, mas se nós compreendermos, né, tivermos essa noção da reencarnação, nós vamos ver que teve uma função aquilo ali. Em 1962, se não me engano, entre 61 e 62, vocês recordam daquela situação do circo de Niterói, que pegou fogo, houve um massacre, né, de muitas pessoas morreram, crianças morreram. E um colega meu morreu naquele circo. Ele era um ano à minha frente, lá em Barbacena. Então ele veio para o Rio, esperando a oportunidade de um avião da FAB para levá-lo. Ele morava no Nordeste, né? Levá-lo ao Nordeste. Enquanto esperava, ele foi ao circo. E no circo, aquilo ocorreu, ele salvou muita gente, segundo me informaram. Ele entrava, tirava a gente, entrava, tirava a gente, e depois ele acabou ficando, né? Ele ficou ferido e depois foi atendido no Hospital da Aeronáutica e acabou desencarnando. Era engraçado que ele era uma pessoa assim, uma pessoa difícil, né? Mas ele gostava muito de mim, interessante. E depois nós ficamos sabendo pelo relato do Chico que aqueles espíritos que morreram ali estavam resgatando dívida. Alguns familiares que não creem em reencarnação não entenderam essa informação dada pelos espíritos. Consta do livro, de um dos livros do Chico. Eles resgataram uma dívida da época dos massacres dos cristãos nos circos, em que os cristãos foram pisoteados por cavalos. Então, muita gente ali morreu pisoteada pelos animais do circo, não propriamente do incêndio. Foi uma coisa assim que chocou muito a sociedade na época. Mas se a gente observa, são resgates difíceis, que a gente vai entender como é que essas coisas se dão numa visão muito mais ampla, né? E aquilo que parece uma maldade da vida, na verdade, é uma possibilidade de alívio das pessoas que fazem aqueles processos. Então, a gente observa essas questões aí que explicam para nós. E se a gente tem essa ideia, a convicção da reencarnação, nós precisamos
viver de uma forma em que a gente valorize esses dias que nós estamos no corpo, essa vida que nos é oferecida, não para uma distração. A vida não é um passeio, não é um parque, não é uma distração. Lógico que nós temos direito aos momentos de distração, de lazer e tudo, mas a vida toda não é para isso. Na vida, ela faz sentido quando nós aprendemos a cooperar para aliviar o sofrimento alheio. Que, embora nós saibamos que o sofrimento, às vezes, tem relação com as vidas anteriores, nós somos colocados no mundo, na vida, como auxiliares de Deus para aliviar os sofrimentos alheios. Essa é a ideia. Não é para nós observarmos a dor e deixar correr, porque não, a vida é assim mesmo. Não, não é. Nosso papel é aliviar o sofrimento, é trabalhar para que a pessoa se recupere na vida. Essa é a visão. É isso que Deus espera de nós, né? É isso que é o nosso dever, é o nosso compromisso com Deus. Tá bom? Então é isso que nós queríamos trazer, né? E aí, isso aqui embaixo aí é uma coisa mais da outra reunião, que está vinculado à ideia de que os judeus, vou até falar aqui, ó, o Flávio Joséfo é um historiador judeu fariseu que viveu na faixa de 37, 38 da era cristã até o ano 101. E ele colocava lá nos seus livros, ensinam os fariseus que as almas são imortais e que se as almas dos justos passam depois desta vida a outros corpos. Os fariseus tinham ideia. Eles não tinham muita noção de como é que funcionava isso. Por isso que aquele fariseu foi conversar com Jesus, né? O Nicodemos. Foi perguntar como é que isso pode se dar. Ele não sabia. Então, hoje, nós temos muitos esclarecimentos sobre a reencarnação que a doutrina espírita traz para a gente.